Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Glória a Deus. O coração está alegre, feliz, contente com Jesus dos crentes. O seu está também? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Mateus capítulo 26, versículo 36. Não acho estranho o tema que eu vou dar, não, irmãos. Mas o tema que eu vou dar é sendo amassado para um propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. No decorrer da mensagem você vai entender por que sendo amassado. E não vou falar nada de oleiro, não. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 36. É um texto muito conhecido. Jesus no Getsemane. Quem já passou no encontro já ouviu essa mensagem. Quem já trabalhou no encontro já ouviu ela todas as vezes que trabalhou. Aleluia. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele sempre renova a sua palavra. Mateus 26, verso 36 diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Pode se assentar. Irmãos, como eu disse, essa palavra é uma palavra conhecida. Acredito que muitos aqui já ouviram trocentas vezes, mas a palavra do Senhor está sempre se renovando a cada dia. E o texto que nós acabamos de ler está relatando de um momento em que Jesus estava antecedendo a sua crucificação. E a Bíblia diz que Jesus pega os discípulos e ele faz o quê? Ele vai orar. Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo de homem de oração. Se Jesus quisesse, ele não precisava de orar. Mas como modelo número 1, como modelo maior, ele colocava em prática todos os dias o seu tempo de oração, o seu tempo de relacionamento com o Pai, o seu tempo de se relacionar com Deus. E você sempre vai ver, Jesus ele vai orar, mas Jesus ele sempre incentivava os seus discípulos também a orar. Porque, irmão, se você quer ser alguém que quer permanecer de pé, se você quer ser alguém que quer cumprir o propósito de Deus, se você quer ser alguém que tem um objetivo, que quer chegar em algum lugar,
Você precisa ser um homem, você precisa ser uma mulher, você precisa ser um jovem de oração. Você precisa ter uma vida de oração ativa, porque o nosso alimento que mantém a nossa vida espiritual ativa, que mantém a nossa vida espiritual de pé, é o jejum e a oração. Jesus, ele tinha essa prática. E a Bíblia diz que Jesus estava lá no Getsemane, ele e alguns dos seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi orar. E enquanto Jesus estava orando, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele teve uma angústia. Jesus, ele entristeceu. Jesus, ele ficou muito triste. E a oração de Jesus para aquele momento qual foi? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível. Mas se não for também, Senhor, faz a tua vontade. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Que tem certas situações que passamos na nossa vida, tem certos momentos que nós passamos na nossa vida, que nós temos que passar por aquele processo sozinhos. Nós e Deus. Tem certas situações que acontecem na nossa vida, que eu como pastor não vou poder te ajudar. Tem certas situações que você que está inserido em uma célula, você vai buscar a ajuda do seu líder, e de repente o seu líder não vai poder te ajudar. Sabe por quê? Porque o Pai está querendo ter um tempo de relacionamento com você. Vai ter momentos, meu irmão, que Deus ele vai permitir você ser amassado. Vai ter momentos, meu irmão, que Deus vai permitir você se entristecer, você se angustiar. Vai ter momentos, meu irmão, que Deus vai permitir você perder coisas. Vai ter momentos, meu irmão, na nossa vida que Deus vai permitir o nosso cabelo ficar de pé. Mas em tudo ele tem propósito. Vai ter momentos que Deus vai te pegar e ele vai te amassar. Já viu quando vai fazer um caldo de cana? Que passa lá naquela malha? Vai ter momentos que Deus vai permitir você ser amassado daquela forma. Até que algo de bom aconteça na sua vida. Às vezes, meu irmão, você vai achar que todos te abandonaram, você vai achar que todos te esqueceram. Mas entenda uma coisa: em todos os momentos, o Senhor estará se lembrando de você. Só entende o propósito, só entende o processo quem tem uma vida ativa de jejum e de oração. Só entende o propósito, só entende o processo quem está com relacionamento estreito com Deus. Porque quem tem a revelação certa, meu irmão, sabe que o que está passando, uma hora vai melhorar. Quem tem a revelação do céu, sabe que o que está passando, uma hora será acertado. Você não vê Jesus falando: eu vou abandonar o propósito, eu vou desistir do propósito. Pelo contrário, a oração de Jesus é: Senhor, faz a tua vontade. Está doendo em mim, Jesus. Na verdade, ele não falou Jesus, né? Mas é o hábito. Se for possível, Pai. Mas se não for também, faz a tua vontade. Sabe, irmãos? Sabe qual é o nosso maior problema? É que muitas das vezes nós não queremos viver a vontade de Deus, mas queremos viver a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Sabe por quê? Porque a vontade da nossa carne, meu irmão, uma hora dessa é estar em casa. A vontade da nossa carne, uma hora dessa é estar em casa assistindo televisão. Mas a vontade do Espírito é que eu e você estejamos aqui para sermos cheios e renovados a cada dia. Glória a Deus, aleluia. Só quem entende o propósito vence a carne para estar aqui e receber um tempo como esse.
tem a revelação certa, abre mão dos seus afazeres, das suas vontades, para estar num tempo como esse. É por isso que muitas vezes você vê um crescendo demais, outro crescendo de menos, por causa de decisões como essa. Sem pessoas que poderiam estar aqui, certeza disso, mas preferiram estar lá assistindo novela. Pior escolha elas fizeram. A melhor escolha fez quem está aqui, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, recebendo a revelação certa, recebendo a direção certa que vem do céu. Aleluia! Irmãos, nós temos que ser mais famintos, nós temos que ser mais apaixonados pela presença de Deus. Independente de como esteja, eu preciso entender que Deus tem uma obra na minha vida e ninguém vai impedir a obra de Deus acontecer na minha vida. Pessoas às vezes desanimam por causa de pessoas. Pessoas que desanimam por causa de pessoas. Sinto muito em dizer, irmãos, nunca estiveram na igreja por causa de Jesus. Estiveram porque um dia foram bem recebidos, foram bem cuidados, mas na hora que começa a ser amassado, na hora que começa a ser massacrado, na hora que começa a apertar, pula fora, porque ainda não entendeu o propósito, porque ainda não entendeu a revelação. A oração de Jesus era: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí Jesus ele vai chamar os discípulos: vem cá orar comigo. Jesus sai para o canto para orar de novo, deixa lá os discípulos orando. Quando Jesus volta, o que está acontecendo? Eles estão dormindo. Você que é líder de célula, entenda uma coisa: vai ter momentos. Você que é líder de célula, vai ter momentos que os discípulos da sua célula vão te deixar só. Vai ter momentos que os discípulos da sua célula vão te deixar só. Você parece que vai estar caminhando sozinho. Mas o chamado de Deus para a sua vida, você não depende só de pessoas. A maior dependência tem que ser no Espírito Santo. Glória a Deus. Porque da mesma forma que uns viram as costas para você, Deus do outro lado vai lá e levanta outros que te honram de forma dobrada. Aleluia. Deus levanta outros. Não preocupa não. A obra é de Deus. Deus é o dono da obra. Deus é o dono da obra. Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, às vezes Deus nos permite entrar dentro de um processo, nós não entendemos o processo que entramos, e muitas das vezes queremos abandonar tudo. Você já pensou se naquele dia Jesus abandonou o propósito? O que seria de nós hoje? Sabe, irmão, para que outros nasçam, eu e você precisamos morrer para nós mesmos. Para que outros cresçam, eu e você precisamos morrer para nossas vontades. Precisamos viver a boa, perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, nós não entendemos. Só entendemos depois quando vem o resultado. Nós precisamos entender que independente qualquer coisa, no final, o resultado será sempre positivo. Porque aquele que depende de Deus, aquele que entende que Deus está no propósito, aquele que entende que Deus está no controle, aquele que entende que Deus está no processo, simplesmente descansa o coração, porque sabe que no final de tudo vai dar certo. Aleluia! Mesmo que você não esteja entendendo o que você está passando,
Mesmo que você não entenda o que você está vivendo, continue acreditando. Deus te colocou dentro desse processo. Deus permitiu você entrar dentro desse processo. Tem coisas que você vai orar, meu irmão, e Deus ele não vai responder de imediato. Mas tem outras coisas que Ele vai responder para já. Mas tem outras, meu irmão, que Deus vai te colocar dentro do processo para ver até onde você vai. Glória. Até onde você vai. Não pare no meio do caminho. Você pode ir mais além. Você pode ir mais fundo. Não pare agora. Não é tempo de parar. É tempo de avançar. Aleluia! E em todo momento, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que em todo momento Jesus ele começa orando, aí ele sente aquela angústia, ele faz a oração falando: Deus, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Se não for, faz a tua vontade. Aí ele vai lá para os discípulos estão dormindo, chama os discípulos para orar. E aquela angústia agoniante, eu acredito que era uma angústia agoniante, continua no coração de Jesus. Jesus ora de novo: meu Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Existem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, que se nós não entendermos que Jesus tem o controle de todas as coisas, nós perdemos a cabeça, ficamos entristecidos. É pessoas dentro da nossa casa que se levantam para poder nos caluniar. É pessoas que se levantam dentro da nossa casa para poder querer falar mais alto que nós. É pessoas no trabalho que se levantam querendo te abater, querendo te oprimir. Mas entenda uma coisa, irmão, que por detrás dessa pessoa que está tentando te oprimir, existe alguém que está trabalhando na vida dessa pessoa. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Mas a nossa luta é contra as potestades. Quando alguém quiser brigar com você, irmão, ora pela vida dela. Quando alguém quiser brigar com você, irmão, fala em línguas com ela. Aleluia! Fala em línguas, porque você vai estar falando em língua, ele não vai entender o que você está falando. Fala em língua, porque você falando em língua, você não vai mais magoar ninguém. Aleluia! Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? É que nós queremos ficar rebatendo, toma lá da cá. Sabe o que é que vai dar no toma lá da cá? Vai todo mundo para o inferno. Desse jeito. Vai todo mundo para o inferno. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo todo dia: Espírito Santo, trabalha dentro de mim. Eu não quero ser como eu era antes. Muda algo em mim, Espírito Santo. Sabe por que muito casamento desgasta? Sabe por que muito casamento acaba? Porque muitas das vezes nenhum dos dois quer ceder, quer ficar discutindo, toma lá da cá. Irmão, alguém tem que ceder. Sabe por quê? Discussão, problema dentro de casa, problema no casamento, traz desgaste para a vida conjugal. Aí, meu irmão, você vai chegar um momento que o seu marido ou a sua esposa não vai mais ter prazer de voltar para dentro de casa. Por quê? Toda vez que vai para dentro de casa é problema. É a mulher que está falando demais no ouvido, é o marido que não quer saber de nada. Irmãos, temos que ter vigilância. Vigilância. Fruto do Espírito. O casamento que Deus te constituiu não é para parar no meio do caminho. O casamento que Deus constituiu é você para ir até a eternidade, até o fim.
você casou, você prometeu até que a morte. Ninguém casou aqui não? Ninguém prometeu isso não? Será que foi só eu? Será que foi só eu, bobo? Até que a morte o separe. Não, irmão. Agora você tem que. Agora que casou, tem que aprender a lidar. A ignorância. Fazer só no cartório, pastor. Lá não tinha essa parte. Tinha. Tava lá. Estava escrito até que ele morra. Não, irmãos. É até que a morte o separe. Misericórdia. Aleluia. Então, irmãos, da mesma forma como eu tenho que ter a minha vida de oração, ter a minha vida espiritual um dia, a minha vida dentro da minha casa também tem que estar em dia. Eu tenho que ter prazer em voltar para dentro da minha casa. Eu tenho que ter prazer em sair cedo para trabalhar e saber que eu vou chegar em casa e vou ser bem recebido. Oi, mano, eu sou bem recebido, tá? Meu Deus. As crianças fazem uma festa. Até falei, nossa, se eu soubesse que eu tinha saído antes. Não, você tem que ver a festa. A Rebeca faz a festa, o Heitor faz a festa. Que maravilha, que alegria. É você voltar para casa e saber que você vai ser bem recebido. Aleluia. Eu não falei da pastora não, mas a pastora também me recebe bem, tá, irmãos? Não é só as crianças não. Faz festa todo mundo. Todo mundo faz festa. Para mim é uma alegria. Esses últimos dias eu tenho estado tendo que viajar. Como que isso corta o meu coração? Tem que às vezes passar uma noite fora de casa, saber que meus filhos estão lá em casa, minha esposa está lá em casa. Isso corta o meu coração. Mas sabe por quê? Porque eu tenho prazer de sair cedo para trabalhar e voltar para casa, porque eu sei que tem alguém que está me esperando. Glória a Deus. Isso é prazeroso, irmãos. Dentro da nossa casa nós temos que criar ambientes agradáveis. Temos que criar ambientes agradáveis e não ambientes desagradáveis. Não ambientes de guerra. Fica feliz, né? Já sabe que também fica feliz, irmãos. Aleluia! Gere um ambiente agradável para que o seu esposo, para que a sua esposa, para que os seus filhos tenham prazer em estar junto com você. Não leve os problemas diários para dentro do seu casamento. Não leve os problemas do dia a dia para dentro da sua casa. Não. Saiba separar as coisas. Saiba separar o que é problema e o que é família. Ao invés de compartilhar problemas com a sua família, ore com ela. Ore. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Porque se não for, você não vai ter prazer, vai estar lá não. Aleluia. Não sei por que eu entrei na parte de família. Continuidade do culto domingo. Continuidade do culto domingo. Agora tem que entrar onde eu parei. Amém. Então, irmãos, Jesus, ele orou 3 vezes. E a terceira vez a Bíblia fala, ele falou as mesmas palavras. Mas Jesus não fugiu do propósito. Não fugiu do propósito de Deus na sua vida, não. Permaneça firme. Permaneça firme. Nossa, pastor, você falando assim, parece até que é fácil. Não, irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei que tem hora que a nossa carne ela quer
abandonar tudo, chutar tudo para o alto. Eu sei que a nossa carne às vezes se cansa de certas coisas. Eu sei que a nossa carne às vezes não se agrada com certas coisas. Mas não ouve a sua carne. Porque se você ouvir a sua carne ela vai te levar a você fazer coisas que você já fez no passado. A sua carne ela tem o poder de te levar a retroceder. Sabe qual é o outro poder que a carne tem de fazer com você? A sua carne tem o poder de te levar para o inferno. Não é nem o diabo não, sabia? A nossa maior luta, irmão, não é contra o diabo. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Às vezes você fica brigando com o irmão da direita. Às vezes você fica brigando com o irmão da esquerda. Às vezes você fica brigando com o irmão da frente, com o irmão de trás. O problema não é o irmão. O problema é você mesmo. Que às vezes quer falar demais. Não consegue controlar a língua. Ao invés de falar demais. Quando você pensar em falar demais, vai orar. Vai orar. Jesus não reclamou. Jesus seguiu firme no propósito. Firme. As pessoas têm que ter prazer em estar comigo. Você precisa entender isso. As pessoas têm que ter prazer em estar com você. Acontece um probleminha aqui, e aí eu já me acho o dono da verdade, e eu tenho que falar tudo que eu acho que eu tenho que falar. Você não tem que falar tudo que você acha que tem que falar. A melhor coisa que você tem a fazer é ficar de boca calada. Para que não haja um barulho maior. Para que a igreja não venha sofrer por causa dos seus erros. Porque muitas das vezes, irmãos, quem sofre não é o irmão que você ofendeu. Quem sofre é a igreja. É a igreja. Para de achar que você é o dono da verdade. Porque o único que é o dono da verdade não se envolve com problema nenhum. É Jesus. É Jesus. Aleluia. Quando pensar em ofender alguém, vai orar. Ora pela vida dessa pessoa. Mesmo que você esteja certo. Irmão, tem vezes que eu estou certo em algumas coisas. Sabe o que eu faço? Eu me calo. Eu fico calado. Sabe por quê? Porque se eu ficar ali, a pessoa está com sangue quente, rebatendo, aquele negócio ele vai render, irmão. E não vai prestar no final das contas. Eu me seguro. Se precisar eu viro as costas, saio andando e o cara fica falando sozinho para lá. E depois, quando o sangue esfria, o cidadão acorda para a vida, ele mesmo entende que ele está errado. Sabe por quê? Oração. Só quem tem o poder de mudar a opinião de alguém é o poder do Espírito Santo. É o poder da oração. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Se você tem se sentido sozinho nesses dias, a palavra para você é: você não está só. Você não está só. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está com você. Você não está só. Aleluia. O Espírito Santo ainda continua guerreando por você. O Espírito Santo ainda continua batalhando por você. Aleluia. Você talvez não está entendendo o que está vivendo, mas Jesus está dizendo para você simplesmente: acalma o seu coração. Eu ainda estou no controle. Aleluia. As coisas de Deus em nossas vidas, irmãos, para que nós chegamos ao propósito, nós não precisamos entender.
Nós só simplesmente temos que viver. Então viva cada dia o seu dia. Viva cada momento o seu momento. E o resto, Deus vai fazer. Deus vai encaixar cada coisa no seu devido lugar. Quando você menos esperar, o de repente de Deus chega na sua vida. Quando você menos esperar, o de repente de Deus chega na sua vida. Deus está forjando em você um líder melhor. Deus está forjando em você uma liderança maior. Deus está forjando em você a vida dele. A vida dele. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus que você não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus que você não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível. Você precisa crer nisso. Existe um Deus do impossível. E esse Deus está perseverando, Ele está pelejando por você. Quando tudo diz não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz não, ou parece que o mar vai se abrir. Eu sei que não é solução, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Essa canção, Impossível, não Ele está te moldando, Ele está te tratando, você está percebendo. Ele está trabalhando em seus sentimentos. Ele está trabalhando na sua natureza. não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus é impossível. Pai, nessa noite, a tua palavra, ela acabou de ser ministrada. E todos nós que estamos aqui, Pai, estamos dentro deste processo. Estamos sendo amassados muitas das vezes. Estamos sofrendo, Pai. E muitas das vezes o nosso eu quer falar que nós estamos só. Muitas das vezes o nosso eu quer dizer que nós estamos abandonados, que nós estamos esquecidos. Mas a tua palavra nos revela nessa noite que em todos os momentos o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona nunca, Pai. Pai, no nome de Jesus, gera, Senhor, aqui nessa igreja uma liderança, Pai, mais forte. Gera, Senhor, aqui nessa igreja uma liderança mais firme, uma liderança forjada no caráter do Senhor Deus. Pai, agora em nome de Jesus, mata o nosso eu, Deus, mata o nosso eu, Pai, para que o propósito do Senhor seja estabelecido. Deus, sabemos que muitas das vezes o propósito não se cumpre, o propósito não acontece, porque
Molda, Pai. Molda como o Senhor quer moldar. Muda o que precisa ser mudado. Em nome de Jesus, ó Deus. É o que nós te clamamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Deixa o Espírito Santo te tratar. Deixa ele te moldar. Deixa ele te forjar. Deixa ele fazer o que precisa ser feito. Amém? Para a glória de Deus. Pega aí a sua oferta, seu dízimo, tudo que você preparou de melhor para o Senhor nessa noite. Hoje os irmãos me amaram um pouco. Eu me deram água. Me amaram um pouco hoje. Glória a Deus. Acontece, às vezes passa batido. Glória a Deus. Feche seus olhos. O Saulo vai consagrar os dízimos, as ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus, paz e graça, irmãos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para consagrar a Ti os dízimos, as ofertas, ó Pai. Ó Pai querido, que quando fazemos este ato neste altar, nós repreendemos o devorador em nossas finanças, nós repreendemos que o devorador venha usufruir de tudo aquilo que pertence ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, eu sei que nesta noite existem pessoas que o seu coração queima para fazer este ato, mas ainda não há oportunidade. Eu clamo a Ti pelo poder que é no Teu sangue, que o Senhor gere oportunidade para os Teus filhos poderem estar dizimando e ofertando em Teu altar. Ó Pai, aqueles que irão fazer, o Senhor também dê a prosperidade, que o Senhor abra as portas e os celeiros transbordem. Assim consagramos e Te entregamos os dízimos e as ofertas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pega aqui, irmão, para ver. Amém? Eu quero que você entenda que antes de eu ministrar algo para vocês, primeiro eu sou profundamente ministrado, amém? Antes de eu trazer qualquer palavra, primeiro eu tomo as duas do lado. Primeiro é eu, depois é vocês. Aleluia? Hã? O outro lado faz a gente crescer, rodar, né? É bom. Glória a Deus. Então, guarda a palavra do coração e preste atenção. Sexta-feira, irmão. Amanhã. Isso é impressão minha, né? Quando eu passo ali na escada, eu sinto cheiro de mijo, velho. Na escada ali. Deixa se não tá vazando o banheiro. 7h50? Uhum. Quer pagar um negócio lá e ficou na reunião e se enrolou.
Perdeu o cartão do Alex. Nossa. Perdeu? Chegou o novo não do Não. do Visa? Agora vai chegar, né? Agora- Pediu. Você sabe a chave? 077 Peraí. 553 797 79. Saulo Freitas, Moraes. Isso aí.